Olá, vamos continuar um pouco com essa quantização da energia do elétron no átomo. Nós vimos o modelo de Bohr. O modelo de Bohr é um modelo interessante porque ele diz que o momento angular sendo quantizado, né, o momento angular do elétron sendo um número inteiro da constante de Planck dividido por 2π, isso significa que eu tenho ondas estacionárias do elétron, né? O elétron não é mais visto como uma partícula, mas como uma onda estacionária, e eu realmente fui lá e vi que essa condição de quantização são as ondas estacionárias que eu posso acomodar ao redor do núcleo para o elétron. E isso leva a uma condição de quantização do elétron, que é uma partícula de massa m, carga e, né, no átomo. A questão que aparece agora é, mas será que só o elétron no átomo é que obedece esse novo conceito ondulatório ou, na verdade, qualquer sistema físico permite esse tipo de conceito? E a verdade é que qualquer sistema físico pode, sim, acomodar esse conceito ondulatório para o elétron, para a partícula. Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a generalização da quantização de Bohr, e isso foi feito por Wilson e Sommerfeld, né, através da chamada relação de quantização de Wilson e Sommerfeld. E a ideia é que qualquer sistema físico, na verdade, né, apresente uma quantização da energia, né, acomodando nele o conceito de ondas. Tá certo? Então vamos lembrar que o Bohr fez foi dizer que o momento angular do elétron é, na verdade, o número inteiro de H cortado. E o que o Wilson e Sommerfeld vão fazer agora é tentar generalizar esse conceito. O que o momento angular é, na verdade, o produto do P por R, né? E isso tem que ser um número inteiro de H cortado. Essa é a quantização de Bohr. O que o Wilson e o Sommerfeld vão fazer é generalizar esse conceito, introduzindo uma ideia um pouco diferente, né, que vem da mecânica clássica. E eles vão dizer o seguinte: bom, olha, para sistemas fechados, sistemas onde você tem órbitas fechadas da partícula que você está lidando, né, o momento conjugado com a sua coordenada devem ser um número inteiro de H. Então, eles dizem o seguinte: imagine que eu tenho o elétron, essa é uma condição um pouco mais geral do que essa. Porque aqui diz o seguinte: qualquer sistema físico, tá certo, que tenha coordenadas conjugadas P e Q periódicas para sistemas físicos com momento e coordenada conjugada ao momento periódicos. Vale, eu posso generalizar para isso aqui. Só para resgatar o átomo de Bohr, no caso do átomo de Bohr, a coordenada Q passa a ser R e a coordenada P passa a ser MV, né? E a trajetória periódica é um círculo, é uma trajetória circular. Então, nesse caso, a integral nessa trajetória fechada, é isso que significa essa integral, de P, MV, vezes dr, nessa trajetória, é igual a NH. Isso é a segunda quantização de Wilson Sommerfeld.
Mas a integral de dr numa órbita fechada é exatamente 2πr. Isso é igual a NH. Mas mv vezes R é o L. Então L é igual a NH dividido por 2π, que é NH cortado. Então, a condição de quantização de Bohr está contida nessa nova condição de quantização de Wilson e Sommerfeld, que é uma generalização do átomo de Bohr. É um passo além. Será que a quantização só vale para o átomo de hidrogênio? O pessoal fala não. Vamos começar dando um passo além, considerando os sistemas que têm coordenadas que variam periodicamente. E daí nasce essa condição de quantização de Wilson-Sommerfeld, que é extremamente útil, né, na mecânica, principalmente na mecânica quântica, né? E é uma generalização dessa condição de quantização. Então eu vou dizer que é uma generalização da condição de quantização. Ela usa as coordenadas que eu estou acostumado classicamente, que é momento e sua coordenada conjugada, ou a coordenada e o seu momento conjugado, tanto faz, né? E ela apresenta uma relação que me permite quantizar. De uma forma, em diagrama, né? De uma forma diagramática, essa condição de quantização, ela representa o seguinte: um sistema físico, ele pode ser representado no chamado espaço de fase, P e Q. E ele tem nesse espaço de fase uma trajetória, porque ele é periódico, então ele vem e tem uma recorrência no espaço de fase. Então, o caso do elétron é fácil porque o P, não é? Ele vai variando com a coordenada e vem e volta de novo. Aí teria um PX e um PY e um X, né? A gente pegou o PR ali no caso. E o que a condição de quantização diz é o seguinte: quando eu faço a integral de P de Q, eu estou calculando essa área aqui, ó, que é a área da trajetória fechada para esse sistema físico com movimento periódico no espaço PQ, que nós chamamos de espaço de fase. E o que a condição de quantização diz é o seguinte: a trajetória de um sistema periódico no espaço de fase tem como área um número inteiro da constante de Planck, onde n pode ser 1, 2, 3 e assim por diante. É isso que diz aqui, não é? A condição de quantização de Wilson-Sommerfeld. Então ela diz que, olha, na verdade o espaço de fase ele é feito por blocos inteiros cuja área é H. E o sistema físico existe apenas acomodando um número inteiro de H. É isso que está dizendo aqui. Quando o n é muito grande, eu já estou no domínio clássico, porque pequenas variações dessa trajetória é permitido, porque H é muito pequenininho. Então, vamos ver alguns exemplos disso, dessa generalização da condição de quantização. Vamos considerar alguns exemplos, né? Para que a gente possa entender como é essa generalização. Então, o primeiro exemplo que eu vou fazer é a partícula na caixa. Existe uma partícula na caixa, então eu tenho aqui uma barreira de potencial. Existe outra barreira de potencial impenetrável, né? A partícula não pode penetrar. Para simplificar, eu vou chamar isso aqui de eixo X. Isso aqui eu vou chamar do potencial, V de X. E eu tenho uma partícula que pode andar de menos A sobre 2 até mais A sobre 2. Ou seja, eu tenho uma caixa unidimensional de tamanho A, na qual existe uma partícula capaz de transitar para lá e para cá. Essa partícula tem uma energia, tá certo? E essa energia está associada a um momento, que é a única coisa que pode ter aqui associado. Como deve ser a trajetória no espaço de fase dessa partícula? Bom, primeiro que o seu movimento está limitado a menos A sobre 2 e A sobre 2. E segundo,
que ela pode ir de menos A sobre 2 a A sobre 2 com um certo momento que eu vou chamar de P, e ela pode voltar com menos P. Então, a trajetória no espaço de fase está limitada a esses valores, quando ela vai e quando ela volta. Quem que é o P? Bom, dado que a energia da partícula é E, ela é P quadrado sobre 2m, onde m é a massa da partícula, né? A gente não botou aqui, mas ela tem uma massa m. E a área aqui no espaço de fase, né, isso equivale a dizer que o momento é mais ou menos raiz quadrada de 2me. Então aqui embaixo ele vale menos raiz quadrada de 2me, e aqui ele vale mais raiz quadrada de 2me. E a integral em toda a trajetória de P dx, aqui no caso, uma trajetória fechada, é essa área aqui. Que vale quanto? Vale exatamente A vezes o momento P, que é raiz quadrada de 2me, vezes 2, né? Porque pode estar para cima e para baixo. Então, eu calculei essa área e multipliquei por 2. E isso, segundo Sommerfeld, tem que ser NH com N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Essa situação de quantização aqui determina quais são as energias possíveis da partícula dentro dessa caixa. Raiz quadrada de 2me é igual a NH sobre 2A, ou seja, E elevando ao quadrado é igual a N ao quadrado, H ao quadrado, sobre 8, porque vai sobrar 8ma quadrado. E esses são os valores possíveis da energia de uma partícula na caixa. Dado uma partícula que está restrita a se movimentar assim, a energia dela pode ser determinados valores, não é? N igual a 1, 2, 3 e assim por diante, determina os vários possíveis estados de energia da partícula na caixa. Tá certo? Então, determinados valores são possíveis e essa é a condição de quantização de uma partícula numa caixa, que é uma generalização do átomo de Bohr, vamos dizer. Aqui já é válido para qualquer situação desse tipo. Interessante, porque a energia de uma partícula na caixa não pode ter qualquer valor, mas sim esses valores aqui. Um segundo exemplo que eu quero dar é o exemplo do oscilador harmônico. O oscilador harmônico, todos nós sabemos como que é um oscilador harmônico, né? É um potencial do tipo, aqui é o V de x, nós temos V de x igual a meio de m ômega ao quadrado x quadrado. Esse é o potencial. E dado uma partícula de massa m que está aqui dentro desse potencial, a pergunta é, quais são as energias desse sistema de acordo com a mecânica quântica? Para fazer isso, nós temos que lembrar que aqui existe um momento, a energia do sistema é igual a esse momento ao quadrado dividido por 2m, mais o potencial. E que isso pode ser reescrito como sendo p quadrado dividido por 2me, mais x quadrado dividido por 2 sobre m ômega ao quadrado. E isso é igual a 1. Essa é a equação que conecta P e X no chamado... esqueci o E. Quando eu dividir tudo por E, aqui é 2E. Né? Dividido por M. Muito bem. Então, essa é a equação que me permite desenhar a trajetória no espaço de fase. Então, eu vou pegar agora para o oscilador harmônico e vou desenhar a trajetória no espaço de fase.
Como é a trajetória no espaço de fase? Eu vou ter aqui P e vou ter X, é um oscilador unidimensional. Essa aqui é a equação do quê? Essa é a equação de uma elipse, que tem como eixos vertical e horizontal a raiz quadrada desse valor. Não é verdade? Então, se eu desenhar essa elipse, a equação da elipse, será uma equação desse tipo, onde esse valor de x aqui, de 0 até aqui, vale raiz quadrada de 2e sobre m ômega quadrado, que é o semi-eixo horizontal, e esse valor aqui do p vale o quê? Raiz quadrada de 2me, que é o semi-eixo vertical. Então isso é a trajetória da partícula, né? Ela anda no espaço de fase nessa trajetória quando ela tem uma energia E. A área dessa trajetória, que é a integral, então agora eu posso vir e calcular que a integral nessa órbita fechada de P aqui dx, né? Que essa área é igual a NH. Essa é a condição de quantização. E esse N é inteiro, né? Com N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Só que a integral aqui, que é a área da elipse, eu sei calcular. A área da elipse é o semi-eixo maior vezes o semi-eixo menor vezes π. Então, π vezes raiz quadrada de 2me vezes raiz quadrada de 2e sobre m ômega quadrado é igual a NH. Só para lembrar, a equação da elipse, ela é assim mais ou menos, né? A quadrado mais x quadrado sobre b quadrado igual a 1, onde a e b são os semi-eixos, aqui no caso esse é A e esse é B. Tá certo? Só para lembrar. Então, agora essa conta aqui fica aqui π vezes 2, quando eu multiplicar a raiz quadrada, o m cancela, vezes e sobre ômega quadrado é igual a NH. O 2π divide para dar H cortado, portanto, a energia... Opa, desculpa, é só ômega, né? Porque sai da raiz. Tá certo? Então, essa é a equação. E a energia fica, então, N vezes quem? H cortado ômega. Que são os estados de energia, exceto o estado fundamental, para o átomo, para o oscilador harmônico. O oscilador harmônico tem energia, uma partícula no oscilador harmônico tem energias que são múltiplos de H cortado ômega, onde ômega é a frequência característica do oscilador harmônico e N é um número inteiro que vale 1, N igual a 1, 2, 3 e assim por diante. Esses são os estados de energia do oscilador harmônico, né? Isso obtido pela condição de quantização de Wilson-Sommerfeld. Então, dado um oscilador harmônico, tá certo? Esse aqui é um potencial, né? Esse é o potencial do oscilador harmônico. O valor das energias, né? Pode ser aqui, então tem aqui, quando n igual a 1. Pode ser aqui quando n igual a 2. Pode ser aqui quando n igual a 3 e assim por diante. Mas se você se lembrar, quando nós estudamos o princípio de incerteza de Heisenberg, nós vimos que não poderia, n igual a 0 aqui, né? N igual a 0 não faz sentido, né? Porque daria energia a 0, mas nós aprendemos que o princípio da incerteza faz com que uma partícula confinada tenha uma energia de ponto zero, que no caso do oscilador harmônico valia meio de H cortado ômega. Então, redefinindo, quando eu junto o princípio da incerteza com a condição de quantização de Wilson-Sommerfeld, as energias do átomo de hidrogênio passam a ser meio mais N
com N agora variando de 0 para cima, de H cortado ômega. Tá certo? E quando N igual a 0, eu tenho aqui o estado fundamental, N igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Existe um valor da energia do estado fundamental, que é o meio de H cortado ômega, que eu no exemplo anterior da partícula na caixa, eu não fui muito atrás para explicar isso, mas agora no oscilador harmônico eu tenho que lembrar que existe uma energia de ponto zero e existem os estados previstos aqui, e portanto N aqui agora pode ser 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Quando N for 0, eu tenho a energia do estado fundamental, que eu havia obtido anteriormente com o princípio de incerteza de Heisenberg. E agora, com a condição de quantização de Wilson e Sommerfeld, eu obtive todos os demais estados e, portanto, agora eu juntei tudo, né, redefini o N para colocar aqui para você os estados de energia do oscilador harmônico. Bem, então nós aprendemos na aula de hoje uma condição de quantização, que é chamada quantização de Wilson-Sommerfeld, que pode ser vista como uma generalização da condição de quantização de Bohr para o átomo, só que aqui aplica para qualquer potencial que tenha recorrência nas suas coordenadas, como é o caso de um oscilador, como é o caso de uma partícula na caixa, ou como é o caso de uma partícula batendo na gravidade, você pode aplicar, aí seria um potencial linear, vai ter também os estados de energia e assim por diante. Mas tudo isso, né, continua, parece um pouco empírico para a gente. Nós temos que realmente agora conjugar tudo isso em alguma equação mestra que permita resolver quanticamente qualquer situação física. E essa equação mestra é a equação de Schrödinger. É uma equação que, da mesma forma que a equação de Newton permite determinar o comportamento de um sistema mecânico, a equação de Schrödinger vai permitir determinar, né, a situação de qualquer onda de matéria numa situação física confinada ou não. E o nosso próximo passo vai ser uma introdução à equação de Schrödinger nessa nossa escalada de entender um pouco melhor essa física moderna, que é a física que determina praticamente tudo que está ao nosso redor. Então, até a próxima!